Olá, queridos, que bom poder estar aqui com vocês agora nesse momento em que a gente tenta matar um pouquinho de saudade do pequeno grupo multiplicador, né? Pequenos grupos multiplicadores, nosso PGM. O PGM tem uma proposta linda que é de reunir nos lares os irmãos, irmãs e congregados e vizinhos e pessoas que desejam estar juntos. E esse tem sido um exercício que a gente tem feito já há alguns anos e é um prazer imenso, né? Aqui hoje está representando o nosso PGM do bairro Botafogo, né? E está unido com os demais PGMs e dando oportunidade para que outros irmãos possam estar com a gente. Então, eu sei que nesses momentos que nós estamos fisicamente separados, nós damos mais valor ainda, né, aos momentos que nós passamos juntos, ao período que a gente pôde estar compartilhando as nossas vidas e aprendendo mais. Bem, nós temos na proposta realizada pela Coordenação de Evangelismo e Discipulado de falar sobre alguns temas específicos nos nossos PGMs. E nesse período, antes mesmo do isolamento, nós começamos, no caso, a nos reunir para podermos juntos estudar sobre disciplinas espirituais. E me coube falar sobre uma delas nesse momento que nós estamos juntos. Bem, primeira questão é que falar sobre disciplina não é uma coisa que as pessoas gostam muito, né? Que parece meio aquela história de bater, né? De punição, a gente acaba trocando um pouco, né? Misturando um pouco essas questões. Mas a disciplina, por definição, ela é uma prática que é intencional, no caso. Só que ela precisa ter constância. Tipo exercício físico, tipo a gente estudar todos os dias no mesmo horário para um concurso, alguma coisa assim. Tudo aquilo que é muito regrado, que é muito marcado, para a gente fica muitas vezes ruim, difícil de se fazer, né? Vou dar uma estatística, né, para os irmãos. Das pessoas, foi feita uma pesquisa, das pessoas que praticavam com constância exercícios antes desse período em que nós estamos todos, né, mais isolados na nossa casa, nesse período agora que nós estamos, nesse 1 mês e meio aí em casa, de cada 10 pessoas que faziam exercícios todos os dias, quer dizer, já tinham isso como uma disciplina, apenas 3 continuam, no caso, realizando os exercícios, né? O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que na realidade, pequenas mudanças ou grandes mudanças fazem grandes diferenças, né? Provocam um grande impacto para que a pessoa continue realizando uma atividade que para ela já era, já tinha entrado no hábito, né? Mas aqui nós vamos falar, a proposição é falarmos sobre disciplinas espirituais. São práticas cristãs básicas. Historicamente, nós temos, assim, são muitas disciplinas, né? Tem pelo menos 12 disciplinas espirituais que os pesquisadores relacionaram como práticas que atravessaram os séculos na igreja, ou seja, eram ações que aconteciam na primeira igreja, lá em Jerusalém, e continuam, né, perpassaram todos esses séculos como sendo práticas cristãs, ok? Existem 2 erros que normalmente são cometidos quando alguém se aventura a colocar práticas, orientar que as pessoas pratiquem determinada ação ou incorporem no seu dia a dia um determinado hábito, vamos falar assim, tá? O primeiro erro é negligenciar, ou seja, a pessoa fala assim, não precisa ficar fazendo tudo isso, não é porque foi feito desde o início dos séculos que eu preciso fazer também. Então, assim, a gente muitas vezes acaba menosprezando, né? Menosprezando a realização e acaba também não praticando, ok? Então esse é o primeiro erro, que é negligenciar práticas e disciplinas espirituais. A outra é cair num religiosismo, ou seja, é um hábito sem um sentido. Eu oro porque todo mundo ora mesmo. Eu medito porque todo mundo medita mesmo, e assim vai. Bem, são 4 as disciplinas, na realidade, que nós estamos estudando neste momento, que nós chamamos de disciplinas interiores. Quais são elas? Nós já estudamos com o irmão Lavoisier meditação, falamos sobre a importância da meditação. Com a irmã Denise, 15 dias atrás, nós passamos pela
disciplina interior, que é a prática da oração. E hoje nós vamos falar sobre uma que se chama jejum, né? Eu sugiro os irmãos que façam a leitura, no caso do livro base de todas essas temáticas que nós estamos usando, que é o Celebrando a Disciplina, o Caminho do Crescimento Espiritual, do escritor, no caso, Richard Foster, da editora Vida, ok? E aí os irmãos poderão ter mais bases, mais informações detalhadas a respeito, no caso, dessas práticas, não é? Então, nós vamos estudar 12 e nesse momento nós estamos estudando as 4 que são práticas interiores, ok? Bom, primeira coisa, assim, quando alguém fala para você, eu estou jejuando, o que passa na sua cabeça? Para um pouquinho e pensa. Quando alguém chega para você e diz que você está jejuando, o que você pensa a respeito? Aí eu fiquei fazendo um exercício aqui, né? Primeiro a gente pode pensar assim, olha, essa pessoa tem um propósito, ela quer alcançar algo muito difícil e por isso ela precisa jejuar. Tem gente que pode pensar assim, essa pessoa está se punindo por alguma coisa, deve ter cometido um pecadão, né? Como se pecado tivesse tamanho, né? Ou você pode também olhar e falar assim, nossa, essa pessoa é super espiritual, né? Poxa, realmente ela é uma pessoa que consegue vencer, né, uma série de situações, né, assim, se impor, né, uma limitação assim tão grande que é ficar sem comer. E tem gente que pode falar assim, nossa, tá querendo aparecer, né? Pra que jejuar? Isso nem tem tanta necessidade disso, ok? Bom, o que a gente precisa então entender sobre a questão do jejum é de que ele não é uma prática assim exclusiva do cristianismo, tá? O jejum ele foi praticado através dos séculos por pessoas diferentes, independente de religião, tá? Filósofos jejuavam, Sócrates, Aristóteles, o pai da medicina, que era Hipócrates, ele também não apregoava, mas ele praticava o jejum em alguns momentos. Pastores, padres jejuam, né? Martinho Lutero, John Wesley, são registros que nós temos desses e de outras pessoas que praticavam o jejum em diferentes momentos. Então a gente precisa começar a entender um pouquinho, né? É importante destacar que o jejum que é proposto na Bíblia, ele é uma abstenção de alimento, ok? Com uma finalidade espiritual. Então, se deixa de se alimentar em algum momento, por um período determinado, por um objetivo espiritual. Não é deixar de comer para se desintoxicar. Isso é dieta, tá? Também é diferente de greve de fome. Porque assim, na greve de fome, a pessoa ela busca, na realidade, um poder político, ela busca, no caso, chamar atenção para si. Então, é diferente. O jejum bíblico é um jejum que se propõe uma abstenção de um alimento, no caso, com uma finalidade espiritual, ok? Bem, em Mateus 6, nós vemos Jesus falar sobre algumas práticas religiosas no total, tá? Ele não fala só sobre o jejum. Então, no versículo 9, nós podemos ver, você pode pegar a sua Bíblia, por favor, ele vai colocar Mateus 6, verso 9, eu estou numa tradução na linguagem de hoje, e ele diz assim. Vamos ler primeiramente Mateus 6:1, que é uma chamada de atenção que Jesus faz para nós. Ele diz assim, olha, tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Olha só, aqui Jesus está falando exatamente sobre práticas que os judeus tinham, que nós cristãos passaríamos a ter, que várias religiões já tinham. Então ele diz o seguinte, se você for praticar algo, for fazer algo com uma busca real, né, que possa dar uma conotação de uma busca real, espiritual, não fique fazendo isso para aparecer. Não faça isso, no caso, para chamar atenção para si, para dizer que você é piedoso, para dizer que você é um cara, nossa, maravilhoso, que você é o crente mais crente que tem na sua igreja.
Não é esse o objetivo, no caso. Então ele fala, cuidado quando você for praticar algum dever religioso em público, porque senão você pode, na realidade, já estar recebendo aquilo que você está buscando. Ou seja, você já pode estar buscando aparecer e estar aparecendo. No versículo 2, ele dá as orientações quando a gente for de uma prática que é orar, quando você doar. Quando você for doar alguma coisa, fica quieto, fica na sua, ninguém precisa saber. No versículo 5, ele fala da prática de orar. Aí ele fala, se é para você orar, se você quer, no caso, ter uma relação com Deus através da oração, entra no seu quarto e lá, no secreto, Deus que te conhece, ele vai ouvir e vai responder conforme a sua vontade, ok? E aí ele fala sobre a prática que nós estamos, no caso, debatendo hoje, que aí no versículo, vou convidar você para abrir aí no versículo 18, então 6, capítulo 6 de Mateus, versículo 18, aí ele vai exatamente falar. Oi, eu peço desculpas porque eu fiz algumas trocas nos versículos, mas vamos lá, né? Ao vivo a gente vai corrigindo. Então, na realidade, no versículo 16, Jesus fala assim, olha, com relação ao jejum, ele fala, quando vocês jejuarem, não façam uma cara de triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Então, assim, a atenção aqui que é dada é para que a prática, ela não seja algo, como até a gente já estudou nas outras, né, nas anteriores, não tem que ser nada feito para conferir santidade, ou para mostrar que se é superior, ou para mostrar, no caso, que é uma pessoa que é mais crente do que os outros. Nenhuma prática, nem o jejum, nem a oração, nem a meditação, nem nenhuma outra que nós viemos aprender aqui. Então, eu vejo que o nosso desafio é esse, seja qual for a prática que nós formos fazer, nós devemos pedir, na realidade, a Deus que o real motivo, que é uma aproximação espiritual, que é, na realidade, um aperfeiçoamento da nossa relação, possa ser feito. Então, Jesus, no capítulo 6 de Mateus, ele vai falar exatamente isso pra gente. Quando você for orar, quando você doar, quando você jejuar, na realidade, não é uma ordem dada. Tá? Então, assim, não é algo que se tem que fazer obrigatoriamente, não é uma ordenança, e sim é uma orientação para uma prática, no caso, correta, para uma prática apropriada. Quando você fizer, faça direito, né? Um dado importante é que os discípulos de Jesus, eles não jejuavam, e eu fiz questão de separar isso, e eu vou pedir para você abrir aí em Mateus 9, 14, quando Jesus, ele é perguntado, no caso, né? Ele é perguntado pelos discípulos de João e também por alguns dos líderes lá da época, né? Ele é perguntado e fala assim, olha, então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram, por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? A gente fala assim, tá vendo? Quem, né, nunca jejuou, que acha que era uma prática que tinha ficado obsoleta ou que não deve ser feita, mas tá vendo? Aí, ó, Jesus e os discípulos dele não jejuavam. Então, tá aí a minha base bíblica. Lembra que a gente sempre tem que olhar o contexto e entender o que está acontecendo. Então, Jesus, como sempre, ele vem muito dedicadamente, né, e explica. Primeiro, a questão do jejum, ele colocava assim, olha, os discípulos tinham a ele. O jejum, ele é usado, e qualquer outra prática, para que a gente se aproxime mais na nossa relação com Deus, na nossa relação com Jesus, ok? Então, Jesus pega e exemplifica aqui, olha, os meus discípulos, eles não precisam jejuar, porque você não faz jejum, você não faz jejum quando o noivo está próximo. Era uma prática judaica, né? Que existia. Então, enquanto você estava numa festa, num casamento, você tinha que estar feliz, você não tinha que se abater, você não tinha que ficar procurando. Se você já estava na festa, é porque você já era amigo, já era próximo do noivo. Então, você não precisava ficar buscando o noivo, buscando, no caso, um favor dele para si. Então, Jesus usa esse exemplo para poder explicar que o jejum e as práticas, no caso, as disciplinas cristãs, elas são, na realidade, para nos aproximar do Mestre,
para que a gente possa aperfeiçoar a nossa relação. Então, se os discípulos dele já estavam com ele ali em pessoa, eles não precisavam fazer nenhum tipo de busca, nenhum tipo de contrição, porque eles poderiam aproveitar a presença do mestre ao lado deles. Então, aqui tanto que ele fala que chegaria o dia em que os seus discípulos precisariam, então, realmente, né, buscar ele, até com jejum, porque ele já não estaria mais presente. Então, essa questão é importante. Jejua quem busca algo ou alguma resposta muito precisa. Quem precisa, no caso, se aproximar mais do mestre, ou quem quer, né? Todos nós precisamos, mas quem quer, numa prática muito definida, no caso, se aproximar mais do mestre. Quem quer ir para mais perto dele, ok? Quem quer melhorar, no caso, o seu relacionamento. Então, o objetivo não é obrigar Deus a dar ou fazer alguma coisa, no caso, que a gente quer, ok? Porque isso, no caso, seria greve de fome, lembra disso? Deus, ele é soberano e ele é mais importante. Ele é mais importante. Então, qualquer prática espiritual deve ser para glorificar o seu nome, para exaltar o nome dele, e não para que a gente possa forçar, como se nós pudéssemos fazer isso, né? Não para ficar forçando ninguém. É para pôr Deus no controle de nós mesmos e não, na realidade, para nos colocar no controle e fazer alguma coisa a nosso favor. Nós perdemos o controle de nós mesmos, irmãos. Eu acho que a gente está percebendo isso até nesses momentos que a gente está mais, né, introspectivo e tudo. Nós perdemos o controle de nós e até adoecemos por isso. Nós usamos de uma série de rituais, no caso, para poder tirar a tristeza, a dor, o medo. Aí tem gente que se exercita, tem gente que dorme, tem gente que come, tem gente que faz sexo, tem gente que fala dos outros, né? Na realidade, quem está no controle? O nosso medo, a nossa insegurança, a inveja. Então, muitas vezes, nós fazemos coisas, nós temos práticas, nós temos hábitos que nos afastam de Deus e da proposta real, no caso dele, para nós como igreja, como corpo de Cristo. Então, jejuar, na realidade, é tirar aquilo que nos domina, que nos afasta de Deus. É um exercício para melhorar a relação com ele. É um exercício, no caso, para que a gente deixe ele no controle da situação. Deixamos coisas assim não essenciais nos escravizar. Tantas coisas saem do nosso controle. E aí a gente lembra do versículo lá de 1 Coríntios 6,12, né? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tem coisas muito importantes que podem sim nos afastar espiritualmente. O trabalho, as mídias sociais, a nossa paixão por futebol, por novela, por jogo, o filho, o namorado, o marido, a balada, os estudos, dormir, comer, viajar. Tudo isso é coisa boa, tudo isso é coisa gostosa de se fazer, mas que elas podem nos afastar espiritualmente. Então, por isso que, na realidade, abster-se com um propósito de se aproximar do que é espiritual é bom. Então, não é necessariamente ou somente uma abstenção no caso de alimento. Se o irmão perceber que algo que, mesmo sendo bom, né, afasta do seu relacionamento com Deus, então procure sim propor a si um jejum, ou seja, uma abstenção disso que te afasta de Deus, para que a gente possa, na realidade, cumprir, né, o que também diz em Mateus, que assim, Deus, no caso, colocar Deus e a sua justiça em primeiro lugar, não é? Ou seja, esqueço tudo aquilo que me domina, eu me abstenho daquilo que me domina, ainda que por uma prática espiritual, por um exercício, porque também a gente tem que entender isso, é intencional, tá? As práticas espirituais, as disciplinas espirituais, elas são intencionais. Você faz com um objetivo, você está se exercitando, você vai fazendo aquilo com constância. Então você medita na palavra de Deus, porque você sabe que é importante para você. Você ora num horário, de uma forma de joelho, ou num local em silêncio, porque você sabe que isso é importante para você. E o jejum, nessa tônica, não vai ser diferente. Ele vai ser uma abstenção de algo que tira Deus do controle da sua vida, para que você, naquele momento, não esteja ali com ódio no coração. É uma prática de uma atitude interior para adoração e submissão.
Então é ficar sem fazer algo em submissão, em adoração. Não é ficar como nós lemos aqui, né? As pessoas iam, pegavam, ficavam lá jejuando durante lá aquele período e ficavam, que fome, que situação. Ou então, tipo, não tô usando a internet, ou não tô indo para um exercício, alguma coisa que eu faço que que toma a minha vida. Aí o que a pessoa faz? Fica logo com aquela cara, né, de ó dia, ó céus, ó azar. Não, é um momento para que você se dedique, para que você se submeta, para que você se aproxime de Deus, ok? O exercício de controle do que você entende que te afasta de Deus, que rouba um tempo da sua meditação, da sua oração, da sua prática espiritual, que são básicas na vida cristã. Então, o importante é identificar o que você pode fazer não sendo mais dominado por essas coisas. Quer dizer, como é que você vai aproveitar esse tempo? Como é que você vai exaltar a Deus nesse tempo? Então, se você já não gasta mais tempo, se você já não perde mais tempo com coisas que te dominavam, o que você pode fazer, então, de melhor, né? Como que você vai ver que um leque amplo de possibilidades vai se abrindo para a gente poder, na realidade, também servir a Deus e cumprir a nossa missão, ok? Eu destaco que Jesus jejuou, tá? Então é uma necessidade que cada cristão vai ter e cada um vai saber que tipo de jejum que precisa fazer. O jejum de alimento não aparece como uma ordem expressa, como eu já disse para os irmãos. Jesus criticou até o jejum, assim como toda e qualquer prática que fosse meramente religiosa, simplesmente fazer por fazer. Como um bom judeu, Jesus ele lia o profeta Isaías, né? E com certeza ele fez o jejum correto, que é o que eu quero compartilhar com os irmãos nesse momento, que está em Isaías, então para que nós possamos concluir, né, está em Isaías 58, do versículo 3 até o versículo 12. Mas nós vamos, todo esse capítulo é muito importante, tratando sobre o jejum, né, que era proposto, e nós vamos ler os versículos 3, 4, 5 e 6 até o 9, ok? Como eu disse para os irmãos, eu estou nessa versão aqui da linguagem de hoje, então eu vou ler para os irmãos. Diz assim: o verdadeiro jejum, Isaías 58, de 3 a 9. O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? E o Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum de vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que, quando jejuam assim, eu vou ouvir as orações de vocês? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como bambus, que vistam roupas feitas de pano grosseiro e se deitem em cinzas, em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é esse jejum que eu quero. Eu quero que vocês soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é o que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupa aos que não têm e que nunca deixem sofrer os seus parentes. Então, a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados, e o seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Aí sim, quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi: estou aqui. Irmãos, que poder, que poder. O jejum real, ele faz a gente se abster de várias coisas. De preconceito, de dureza no coração, de frieza. É isso, essa que é a proposição, no caso, desta prática espiritual. Eu peço a Deus que possa nos orientar, nos ajudar a entender o que Ele deseja que nós façamos como uma prática espiritual que venha nos aproximar cada dia mais dele.
Eu agradeço por essa oportunidade e espero ter ajudado de alguma forma. Se reúne aí agora na sua casa, faça os pedidos de oração, lembre de alguns pedidos de oração que foram colocados no domingo, não é? Pela nossa reunião, pelo nosso jardim de oração. Lembre dos seus vizinhos, lembre de pessoas que estão próximas a você. Ore juntos e vamos sim continuar com o nosso pequeno grupo multiplicador, multiplicando as bênçãos e nesse momento as práticas espirituais saudáveis. Muito obrigado.